Agora então vamos continuar nossas aulas com esta história das cartas de Paulo às igrejas, que podemos ser chamadas de igrejas novas. Aliás, aqui na nossa plataforma temos um PDF de um antigo texto parafraseado numa nova tradução que chama-se Cartas às Igrejas Novas, ou algo parecido assim, que é uma tradução mais amenas, vamos falar assim, no sentido de português, para nossa leitura devocional, enfim, e comparar também com outras traduções que podem ajudar nas pregações. A segunda epístola, ela mantém em todo o livro um estilo e referências pessoais, a forma de escrever, de falar, mostra e aponta como sendo a da pena da escrita de Paulo. A carta é pessoal, revelando o coração do apóstolo, de modo que parece ser um tanto inacreditável que alguém tenha forjado uma carta com o nome dele. Embora isso era comum, de escolher o nome de alguma pessoa famosa, com destaque, para homenageá-la e dizendo que estava escrevendo. Esta, então, seria uma data aproximada entre 1 e 2 Coríntios. Nós podemos encontrar um esboço que podemos falar assim. Lembre sempre que há uma primeira carta, chamada carta prévia. 1 Coríntios seria a segunda carta de Paulo aos Coríntios escritas, e 2 Coríntios seria a terceira carta, porque é uma carta prévia. Então, entre uma e outra, então, temos a carta prévia, temos 1 Coríntios, e aí teríamos um espaço que depois de escrever 1 Coríntios, Paulo faz uma visita rápida a Corinto, antes de escrever 2. Né? Paulo escreveu então uma carta severa, que ele mandou pela mão de Tito, e que está ali a indicação, chamada-se de uma maneira forte, ele escreve chamando a atenção, e os irmãos podem atentar aí às palavras severas de Paulo, que pode ter sido escrito ali. Paulo afirma que é uma carta dura. Claro, essa carta não foi 2 Coríntios, porque ela foi mencionada nesta carta, tá? Então, o que está ali indicado nos textos é que Paulo escreve uma carta, que não é 2 Coríntios. Então, você pode ver que há uma correspondência com bastante ênfase para tratar os problemas da igreja. Há uma preocupação grande de Paulo em que os problemas sejam solucionados. E também esta carta não se refere a 1 Coríntios, que tem estilo que com dificuldade chamaríamos de severo. Esta terceira carta, como a primeira, não foi preservada. Então, veja bem, vamos tentar fazer uma recapitulação. Paulo escreve a primeira carta chamada prévia, depois escreve uma segunda carta chamada 1 Coríntios, depois escreve uma terceira carta chamada carta severa, e depois escreve uma carta que é chamada 2 Coríntios. Então, temos 4 cartas, possivelmente, que Paulo escreve aos Coríntios. Tá? Então, o que nós podemos pensar com relação a esta trocas de informações que Paulo passa é que há uma preocupação bastante importante de Paulo na vida da igreja. Paulo deixou Éfeso antes do que esperava e seguiu para Troade e Macedônia, onde se encontrou com Tito, recém-chegado de Corinto. Então, lembre-se que Paulo mandou Tito para que soubesse e cuidasse dos problemas na igreja em Corinto, e vê-se ali que
ele poderia fazer também com as instruções que Paulo estava levando através da carta para a igreja. A volta de Tito, ele traz um relatório promissor que promove, então, a segunda carta de Paulo para falar a esta igreja de uma maneira mais suave, mais amena. Então, Paulo escreve bastante, só que desta vez vai escrever uma carta menos severa, menos incisiva, para que os cristãos sejam motivados, animados a servir ainda melhor na vida cristã. A data depois da escrita de 1 Coríntios é uma boa sugestão, 55 a 56, sendo escrita da Macedônia, Filipos ou Tessalônica. Sempre há várias possibilidades pelas informações que nós temos no próprio texto. Então sempre se escolhe uma ou duas cidades prováveis. Como já falamos, não é tão importante, mas no sentido de palavra de Deus para falar ao nosso coração, à nossa vida, à nossa prática. Mas o importante é que Paulo estava em algum lugar escrevendo e ele era informado, apesar das distâncias, que ele estava sendo informado de tudo o que acontecia nas igrejas que ele tinha fundado ou acompanhado no seu crescimento. O propósito da carta que Paulo escreve de 2 Coríntios, então, é dar instruções acerca do homem disciplinado pela igreja. Lá no texto de 1 Coríntios, há um homem que está sendo disciplinado e com bastante dureza. Então, Paulo pode ser esse homem ou outro homem também que parece que deu problema com Paulo, que houve alguém que estava sendo opositor a Paulo, e Paulo então pede para ser tratado com carinho. O que nós aprendemos neste texto é a facilidade e a necessidade de abrir o coração para o perdão. O segundo propósito é sustentar o apostolado de Paulo. Paulo sempre foi questionado. Aliás, parece muito interessante que todos aqueles que tentam vivenciar uma vida cristã na igreja mais coerente com o Evangelho de Jesus são questionados. Sempre há um grupo, que podemos chamar grupo de poder, que não gosta de ser confrontado. E o líder, o pastor, sempre deve ter essa consciência do confronto, mas também a consciência do perdão e do serviço. Outro propósito da carta, da epístola, é para mostrar a alegria que Paulo sentia com o progresso da igreja em resolver seus problemas. É muito interessante que lá no final do século há um escritor chamado Clemente, e esse Clemente escreve outra carta, embora é um texto não reconhecido no Novo Testamento, mas é histórico. Ele trata ainda os problemas desta igreja, algumas questões que Paulo já tinha tratado. Então, esta igreja é uma igreja, embora com características bem complicadas, é uma igreja como toda igreja, com problemas. E ali, então, Paulo agora mostra que, embora com os problemas, ele tem crescido. A sua edificação, através das epístolas, do cuidado de Tito, tudo isso tem ajudado a igreja em Corintos melhorar a sua prática cristã. Peculiaridades que esta epístola tem é que é uma carta bem autobiográfica e intensamente pessoal, com uma grande diferença a outras cartas. É nesta carta que Paulo mostra uma das coisas bem particulares, como é aquelas revelações que ele teve. Como ele mesmo disse, foi no corpo, fora do corpo, no final do capítulo, ou no final do texto escrito, no final do livro, ele relata
né, algumas coisas bem particulares como parte da sua vida também, em perseguições, lutas e tudo mais do seu sofrimento. É uma carta autobiográfica onde você pode aprender a respeito daquilo que Paulo pensava, escrevia e vivenciava a respeito da sua fé. Ele fala sobre mordomia cristã, né? Ofertas e dinheiro, está ali em Corinto, na segunda epístola. É importante ver como que o sistema financeiro das igrejas daquela época funcionava ou se desenvolviam para cumprir com aquilo que toda a igreja deve ter, o sustento financeiro. A palavra gloriar-se, ou algum equivalente, aparece 31 vezes, significando que ali há um ensino central, há alguma importância dessa ênfase que o leitor, intérprete ou pesquisador das Escrituras deve pensar em trabalhar essa expressão, como que ela se dá nesta epístola. Porque muitas vezes a repetição de uma palavra mostra qual é o caminho, ou o melhor caminho da interpretação da epístola e a sua compreensão. Muito bem, com isso terminamos então esta aula e eu espero que tenha sido abençoada, abençoadora. Como sempre, a palavra de Deus nos abençoa. Deus abençoe vocês e nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço.